Caríssimos telespectadores do canal 3 da NET, a TV SC está aqui na NET, no canal 3, e também na Web TV São Caetano, através da internet. O programa de hoje, o X da Questão, pode receber a sua opinião, a sua pergunta ao vereador Éder Xavier. Você pode usar, por exemplo, o WhatsApp, é o 945-647884. Eu vou repetir. O Facebook é o TV SC no Facebook. Né? E o WhatsApp é 94564-7884, 94564-7884. Pois bem, antes de entrarmos no assunto de hoje, o Dr. Éder tem uma saudação para fazer na abertura do programa. Por favor, professor. Olha que bom estar aqui no programa X da Questão com o Ney Gonçalves Dias. É um jornalista, um jurista, um advogado que conhece todas as coisas da história, principalmente política do nosso país. Então, satisfação estar com o Ney no programa. E eu, como disse o Ney, quero saudar aí a professora Meire, mandar a ela um abraço, porque a educação de São Caetano precisa aí de uma porção, muito aprimoramento. E a professora tem nos dado uma série de informações que será colocada em prática certamente no momento oportuno. Um abraço, uma boa noite, professora Meire. Também ao Euclides, meu grande amigo, que passou aí por uma série de problemas, inclusive de saúde. Que Deus lhe dê força, porque você é um bom camarada e estando aqui perto de nós, nos ajuda muito com a tua fraternidade, com o teu carinho, com a tua honestidade, com o teu caráter. Um abraço para a professora Meire e para o Bill Euclides. E também, olha, hoje é um dia bastante importante para nós aqui do programa, porque nós recebemos aqui a visita do pastor Odair, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico em São Caetano. Olha, tem pastores que têm vários outros interesses, né? Mas há pastores que têm um interesse real com as almas, com o Evangelho, com a fraternidade. Este é o caso do pastor Odair. E por isso eu estou feliz, o Ney está feliz, a produção está feliz de receber a visita do pastor Odair. Seja bem-vindo, pastor Odair. Meus amigos, o X da Questão de hoje, como os senhores já registraram, com a presença do eminente advogado Éder Xavier, vereador à Câmara Municipal de São Caetano, Éder Xavier, escritor e jornalista da Trombeta aqui em São Caetano. Pois bem, o X da Questão de hoje, que tem a direção geral de jornalista Gustavo Baena, os primeiros dias do governo Michel Temer. Na realidade, são 4 dias do governo, muito pouco, mas acontece o seguinte: existe no Brasil hoje uma ansiedade tão grande, um desconforto tão grande com a desorganização do país, com 11 milhões de desempregados, com a maior taxa de juros do mundo, com a maior carga tributária do mundo, com o maior débito fiscal do mundo. Hoje, quinta-feira, a presidente Dilma disse que deixava aí um passivo, uma herança aí, de 90 bilhões, 95 no máximo. Hoje chegou-se à conclusão que o negócio é de 200 bilhões. É o que vai ser levado amanhã, sexta-feira, para o Congresso Nacional. Mas vamos falar aqui dos primeiros dias do governo. Doutor Éder, a primeira coisa que disseram é que o Michel Temer não teria cumprido a promessa de fazer um ministério de notáveis. Os adeptos do Michel dizem o seguinte: olha, a coisa foi feita rapidamente aqui e os cargos principais são de notáveis. Por exemplo, José Serra, nas Relações Exteriores, o ex-economista-chefe do Banco Itaú, o Ilan, no Banco Central, o Henrique Meirelles, na Fazenda, e o Romero Jucá, economista e senador no planejamento. Que são as áreas principais. O resto teve que negociar, porque se não negociar, não governa. Doutor Éder, vamos começar na primeira questão. O que o senhor achou
da composição do Ministério de Michel Temer. Ney, você que nos acompanha aqui neste programa X da Questão, o X da questão, no meu ponto de vista, está no seguinte. Olha, aliás, quero falar primeiro uma frase aqui. Quem não tem cão, caça com gato. Nós vivemos uma situação tão terrível, tão desastrosa. Isso todo mundo sabe. Todo mundo sente na pele, todo mundo sabe profundamente que nós estamos numa situação deplorável. Sempre tenho dito aqui no programa que no começo dessa história toda de impeachment, bem no começo, lá no começo do ano que passou, no programa X da Questão com o Ney Gonçalves, ele falava assim, o Brasil está desorganizado. Essa desorganização matou toda e qualquer esperança. O Brasil até que vinha bem do ponto de vista nas relações com os outros países, investimentos no país, boas ideias, tal. Até que vinha bem. Mas, de repente, nós passamos uma turbulência que levou o país a ficar como ficou. Então, o que exterminou essa situação foi com a esperança. Como é que pode haver investimento, como é que pode haver propostas, né? Como é que pode haver mentes engajadas para solucionar isto ou aquilo se não tiver esperança, se não crer naquilo que está fazendo. Então o Brasil paralisou, a esperança desapareceu e aconteceu essa coisa necessária de haver uma interrupção do que se passava e começar tudo novo. Então vem o Michel Temer, a nossa estrutura é muito ruim, a estrutura da política, como é que acessa mandato eletivo é muito ruim. É muito ruim. São os mesmos caciques de sempre que estão mandando nos partidos e todo o resto do partido, os filiados, fazem o que as estrelas do partido querem. Ou seja, alguém dentro do partido pode ter uma grande ideia para o Brasil, para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado, para o Brasil. Mas o que acontece é que a boa ideia nos partidos não prospera. O que prospera é o mando, a onisciência, a onipotência, a onipresença dos presidentes. E é o caso do seu Michel, né? Do nosso presidente Michel Temer. Ele dominou de uma forma total o PMDB no Brasil, partido de São Paulo. Quem lutava muito com ele, dava um balanço, era o Orestes Quercia. Esse homem discutia um pouquinho com ele e a coisa andava melhor no PMDB. Então agora, por essa estrutura que nós estamos comentando, ele chegou à presidência. E fez o quê? Agora vai ter desculpa para tudo, viu, Ney? Olha, eu não fiz o ministério, a coisa não deu certo, não sei o que lá, porque eu peguei muita dívida. Eu já vi essa história em São Caetano. Eu peguei muita dívida, houve muita corrupção, houve uma série de circunstâncias. Eu fui procurar um ministro, esse ministro não pode vir porque está tudo arrasado no Brasil. Então ele vai falar uma porção de coisa. Em síntese, a pergunta é o que achou do ministério? Eu e você que está nos acompanhando, vamos achar daqui um tempinho. Tem aquela história dos 100 dias, não tem? De governo? Então, vamos achar alguma coisa? Porque pode até dar certo. Olha, você sabe, no outro impeachment lá do Collor, tinha um homem chamado Itamar Franco. Olha, ele tinha lá uma série de coisas em volta do Itamar, como um político assim meio diferente, honesto, mas meio diferente, que não tinha fundamento para... Era honesto, Minas, representava, né? Teve uma história política até brilhante, mas imaginar que o Itamar Franco iria fazer o benefício que fez para o Brasil, não era possível. Mas ele colocou mesmo, chamou alguns ministros com competência e a coisa andou no Brasil, Plano Real, etc, etc, aconteceu no Brasil. Quem sabe nós vamos verificar uma reprise dessa situação que melhorou o Brasil, que seria esse governo Temer. Eu vejo e percebo e creio que o sofrimento do país, da economia, como você disse aqui, de inflação, tudo como nós estamos, o sofrimento é tão grande que depois disso não tem mais o que sofrer. Tudo que vier vai... nós vamos imaginar que é uma esperança, pelo menos que encerrou um período e está iniciando outro. Então, o Ministério hoje, não sei se é bom ou se é ruim. Esses nomes todos foram testados quando o Brasil foi, Meirelles e outros, foram testados ou passaram pela vida pública, com os interesses da nação, em momentos que o Brasil não estava como está.
Então é fácil, né, Ney? É. Ah, você está com muito dinheirinho lá na tua empresa, você faz outros empreendimentos, você faz não sei o quê. Agora eu quero ver tocar a empresa falida. É agora, então passando uns dias, vamos ver se a falência que levaram o Brasil, o lulupetismo, esses camaradas são competentes mesmo. Vão passar por uma prova de fogo. Os técnicos, né? Banco Central, a Fazenda, né? O desenvolvimento econômico, eles vão passar lá por... Agora, do ponto de vista político, o senhor Temer sabe fazer. E ele preparou aí um aspecto político até interessante de sustentação no Congresso. Então, vamos esperar um pouquinho para falar se esses caras são bons ou não. Você está no canal 3NET TV SC, a TV de São Caetano. Você está no Facebook TV SC. Você está na Web TV São Caetano. Nós estamos aqui com o X da questão, com o vereador à Câmara Municipal de São Caetano, Éder Xavier, jornalista e escritor, jornalista da Trombeta e advogado militante no ABC. Direção-geral do jornalista Gustavo Baena. Doutor Éder, nós chegamos a ter 37 ministérios, um pouco demais. Então há um apelo para que esses ministérios diminuíssem. E o presidente em exercício falou que ele ia cortar, e realmente cortou lá, 9, 8, 10. Tá bom. Acontece o seguinte, tudo aquilo que ele cortou passou a ser secretaria de um outro ministério. Então, o cara que é daquele setor fica chiando. Porque, como os artistas, por exemplo, os artistas estão de cabelo em pé. Porque todo mundo quer cortar ministério do outro. Não quer cortar o ministério dele. O ministério onde ele tem interesse, ele não quer que corte. Então, assim, fica muito difícil cortar os ministérios. Muito bem. Os artistas estão aí de orelha em pé. O que é um negócio curioso, doutor. Eu quero saber a opinião do senhor pelo seguinte. O que diz o governo? O governo diz o seguinte. O Ministério da Cultura tem o menor orçamento da República Brasileira. É uma bobagem. Não tem nenhuma importância. Mas ele é importante porque não é pelo dinheiro que ele tem, ele é importante porque ele autoriza os artistas a tomarem dinheiro das empresas para fazer seus espetáculos. Depois tem o patrimônio da ação, que é bibliotecas, museus, tem que cuidar disso aí, que a metade está caindo nos pedaços. Muito bem. O governo fez um exame, doutor Ed, e chegou à conclusão seguinte, que nos últimos anos o ministro da Cultura não gastou o dinheiro que tinha lá para gastar. Contingenciou, quer dizer, colocou de lado ali. E que o dinheiro gasto foi todo feito com a máquina do Ministério. Então que ele, o governo, falou, eu vou transformar isso em secretaria, vou ligar ao Ministério da Cultura, que é o MEC, sempre foi MEC, e vou aumentar o orçamento da cultura. E aquele dinheiro que era gasto com o arcabouço do Ministério, nós vamos aplicar na cultura. O que o senhor acha disso? A Dilma imaginou ter um slogan agora nesse governo dela, que era Pátria Educadora, Brasil Pátria Educadora, coisa desse tipo. Como é que nós podemos observar algo que a cultura vai produzir? Cinema, teatro, espetáculos. Se não houver o estímulo da sensibilidade humana através da educação, do conhecimento, das informações. Então não é isso, Ney? Olha, exato. De repente eu tenho informação. Nasce num lar pobre, num país mais pobrezinho, que não tem condições de dar muitas informações, de estudo. Mas o Estado vem suprir isso. Então eu agora sou o mocinho lá, o menininho que está aprendendo na escola e vai para a universidade. Isso aumenta a sensibilidade do ser humano para interpretar as coisas que a cultura pode oferecer. Bom, começando por aí, a educação no Brasil é tão deficitária, porque quando o governo destina, vamos imaginar, 1 milhão, desvia-se por aí, em todos os setores da educação, saúde desvia. Então, a educação já é problemática. Então, a sensibilidade do brasileiro para entender cultura é pequena. E aí, Ney, vamos falar a verdade aqui, há uns guetos na cultura, uns nomes que só porque ficaram famosos através deste ou daquele programa de televisão da Globo, eles acham que devem ter todo o dinheiro para eles, né? Porque eles são mais famosos, porque não vamos citar nome, mas começa a analisar aí, você vai perceber isto.
E aí eles fazem um gueto, eles dominam aquele dinheiro. Me parece que o governo anterior tinha uma preocupação de diversificar um pouco, não deixar todos os investimentos na mão dos mesmos, só porque são famosos artistas. E contingenciou, como você disse, um valor enorme que não foi aplicado. Agora, o Michel vem, esse novo governo vem, nem sei se pensar o Michel. Outra coisa também, peraí, antes de falar disso. Ney, você acha mesmo que para cortar ministério, o ministério tem que ser cortado com fundamento, com base, com estudo? O tempo foi tão exíguo que achar que ele está fazendo alguma coisa, só o tempo vai dizer se o Temer fez alguma coisa interessante. Mas voltando, então, o Temer agora pretende dar um outro rumo na cultura, nos investimentos da cultura do Brasil. Ô Temer, sabe o que eu acho? A cultura tem que ser preservada, os museus, haver investimento. Mas que tal dar prioridade para uma... Sabe isso que está acontecendo no Brasil da Lava Jato? Não pode ter um Lava Jato na educação, dos investimentos que são feitos na educação, para que o dinheiro que o povo brasileiro dispensa para a educação chegue no final para a educação, para aquele que precisa saber, conhecer, se preparar para a vida. Então, eu não sei bem, Ney, não dá nem para falar muita coisa a respeito de fundir a secretaria, de encerrar isso, não dá muito para falar, que nem nós sabemos bem quem vão ser as pessoas que vão operacionalizar esse enxugamento da máquina, ou esse amontoado de responsabilidades neste ou naquele ministério. Vamos ver o que nos espera, Ney. O tema é muito interessante do programa, mas está um pouco cedo, né? Um pouquinho cedo para nós falarmos alguma coisa com base. Agora, repito, nós tivemos no outro impeachment o tal do Collor. Itamar, né, do Collor, que veio o Itamar, e a coisa andou bem, funcionou. Quem sabe o sofrimento, reitero, o sofrimento do Brasil leve a ter um pouco mais de responsabilidade dos grupos políticos que foram eleitos pelo próprio povo, né? Você concorda com o advogado Éder Xavier? Você concorda com o vereador à Câmara Municipal de São Caetano, Éder Xavier? Você concorda com o escritor e jornalista Éder Xavier sobre o que ele está falando aqui? Você concorda? Você discorda? Você quer acrescentar alguma coisa? Então entra no Facebook TV SC São Caetano ou no WhatsApp 945647884. WhatsApp 945647884. Doutor Éder, tem aqui a primeira pergunta para o senhor, que aliás é uma contribuição de uma pessoa inteligente, o senhor vai ver. É a Elisângela. A Elisângela mora no bairro Santo Antônio. Ela diz o seguinte: o povo se apega a defender o fim do Ministério da Cultura, criticando a Lei Rouanet, mas não sabem como ela funciona. Não à toa, o Brasil não tem cultura. É inteligente essa colocação dela, porque tem uma coisa curiosa aqui que eu só vou acrescentar, eu vou passar para o senhor rapidamente. Ontem foi divulgada uma pesquisa mostrando que vários países do mundo, as pessoas não sabem de onde vem o dinheiro da Previdência Social. Certo. E aqui no Brasil, 94% do povo brasileiro, todo mundo dá palpite aqui sobre a aposentadoria. Só que 94% do povo brasileiro não sabe de onde vem o dinheiro. Eles não têm noção. Da onde vem o dinheiro do aposentado? Da onde vem o dinheiro que a minha mãe e meu pai recebem da aposentadoria? Ninguém sabe de onde vem, mas todo mundo dá palpite. A Elisângela, do bairro Santo Antônio, ela é inteligente, porque ela diz o seguinte: todo mundo fala isso, aquilo do Ministério, mas pouca gente sabe, ou muita gente não sabe, o que é a Lei Rouanet. Olha, como eu disse anteriormente, a Lei Rouanet tem como fundamento, Ney, ela tem como fundamento diversificar os investimentos. Essa é a essência. E criar situação em que as empresas possam, do seu faturamento, dos seus impostos, fazer investimentos na área de cultura. Vamos falar simplesmente isso. Olha, a Lei Rouanet, ela dispensa, ela permite que as empresas possam fazer investimentos, uma partezinha lá do seu
faturamento, no imposto de descontar renda. no imposto de renda. E pode fazer investimento na cultura. Isso da Lei Rouanet é bastante interessante. Agora, isso e outra coisa, tem outros detalhes dentro da Lei Rouanet que você tem que diversificar para o teatro, para o cinema, para, como você disse... Por exemplo, o senhor tem vários livros publicados. Suponhamos que o senhor queira distribuir esses livros em todo o ABC. Aí o senhor vai no Ministério da Cultura, da Secretaria da Cultura, e fala: eu, escritor Éder Xavier, pretendo colocar os meus livros assim, 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 assado. E pretendo recolher das empresas X reais para que eu possa distribuir gratuitamente os meus livros. Aí o Ministério diz assim, não, aí o Ministério diz assim, mas você vai cobrar? Não, tem que cobrar aqui uma quantia X. Ele fala, tá bom, eu autorizo aqui você recolher tantos reais desde que você distribua tantos livros gratuitamente para X bairros de São Caetano. Realmente é isso. Isso aí é a diversificação. E isso é interessante, isso é muito interessante e é positivo na Lei Rouanet. Agora, Ney, olha, você que está, Elisângela, só para fazer um comparativo aqui, e depois fazer um método dedutivo, deduzido do que nós estamos conversando. Olha, tem tantas leis boas no Brasil, por exemplo, o ICM, né, a estrutura fiscal do Brasil, ICM e IPI, é uma coisa avançada, é importante, já há tanto tempo, tá? E então nós temos coisas boas. E o problema é da aplicabilidade. Então a Lei Rouanet é boa, quem é que está aplicando? Um sujeito que só tem um interesse pessoal, um sujeito que acha que tudo do Estado é dele, um agente que se torna agente público e que depois, com o mando e o poder do cargo que ele ocupa, ele entende que o carro, que o dinheiro, que etc, etc, tem que ser. Então, tem que ser só dele, porque ele está lá num cargo público, o prefeito, será o governador, o presidente nomeou ele. Ney, existe história, e nosso escritório passou por isso aí, eu sei o que eu estou falando aí, vamos defender. Quem liberava uma verba, né, quem liberava a verba da área da cultura, exigia do artista ou do projeto uma participaçãozinha pequena, de 38%. O quê? Então, o problema é o seguinte, a lei é boa, há muitas leis boas no Brasil, inteligente, o conceito de holding, o Brasil, pela sua diversificação, sua diversidade, pela miscigenação das raças, reuniu tantas mentes de tantos países, de tantas culturas, que o brasileiro é muito criativo. Agora, o que acontece é que essa criatividade é perniciosa no sentido de que quem vai ao poder, como disse, ele exige vantagens que não seriam justas e que a lei não dá, né, credibilidade e fundamento para ele exigir. Então, Ney, a Lei Rouanet, ninguém sabe mesmo de onde vem, não sabe o dinheiro, vem do Ministério da Cultura, mas não sabe como é produzido, poucos artistas sabem como acessar o Ministério para poder ter o investimento naquilo que ele julga ser cultura. E, Elisângela, um abração para você e realmente uma pergunta inteligente. Não tem muita gente no Brasil, todas as áreas, a maioria das áreas, não tem caráter, honra suficiente para empregar na prática o espírito da lei. No Brasil, o espírito da lei é muito bom, né? Fazem apologia, fazem politicagem, olha, aprovei essa lei, aprovei. Mas na aplicabilidade, como nós sofremos, a Lei Rouanet é boa. Nós estamos aqui no canal 3 da NET, da TV São Caetano. Nós estamos aqui na Web TV São Caetano, no computador, para várias partes do país e do mundo. E nós estamos no Facebook TV SC. Nós estamos no WhatsApp, 945647884. Você liga para cá, concorda, discorda, apoia ou não o vereador Éder Xavier. 945647884 é o nosso WhatsApp. Vereador Éder Xavier, o Sérgio Castor é do bairro da Cerâmica, aqui na nossa São Caetano. Dizer o seguinte, também acho cedo para avaliar Temer, mas ele poderia ter evitado certos aborrecimentos. Quanto
o país economiza com o fim de um ministério. Ele não apresentou. Muito bem. Então, o que o nosso amigo Castor está levantando a questão? O Castor está levantando a questão para o vereador Éder Xavier, para o advogado Éder Xavier, para o escritor e jornalista Éder Xavier, que ligou aqui no WhatsApp 945647884, programa dirigido pelo jornalista Gustavo Baena. O Castor questiona isso. O Temer poderia ter evitado certos aborrecimentos se ele tivesse prestado contas à nação. Eu cortei tantos ministérios e isso representa uma economia de tanto para o Brasil. Você falou, Castor, o Sérgio, um abração aí, que bom você acompanhar o nosso programa e se interessar por esse tema que é tão atual, e é o tema da cultura, dos investimentos e tal. E agora, do Michel Temer acabar fazendo uma história dessa, o que nós podemos deduzir disso? Não tem como nós imaginarmos, né, que houve tempo suficiente para o Michel. Mas então isso era um plano já armado de muito tempo. Se nós formos acreditar que ele sabe o que está fazendo. Agora, eu sei de uma coisa, o Temer está fazendo uma jogada política, porque se também não fizer, não governa, não é, Collor? Você não fez a jogada lá, você viu o que aconteceu, dançou. Então ele está já com essa experiência, está fazendo uma jogada política. Todos os partidos. Bom, precisa conviver bem, né, com essa mente de político lá do Congresso, que é toma lá, dá cá. Bom. Então, ele está fazendo isso. Agora, imaginar, Sérgio, tudo idiota brasileiro, imaginar que ele conseguiu, como eu falo, então tinha um plano muito anterior, né, para defenestrar a dona Dilma, que não é o caso. Não é possível. Ela mesmo se defenestrou, ela mesmo se acabou. Então não é possível que ele estava armando ou confeccionando ou estruturando um plano para assumir. Então ele estava conspirando mesmo. Agora, imaginar que ele teve conhecimento suficiente, ou tinha conhecimento técnico. Porque, agora, vem o negócio da dívida. Quanto que era lá a dona Dilma saiu dizendo que era 95. Hoje chegaram à conclusão que é 200. Mas absurdo. Então, ele mandou verificar as contas, viu que era muito mais. Todo mundo engana tudo nesse país. Então, imaginar que ele fez uma coisa correta e que ele teria condições, Sérgio, de dizer, eu estou com você. Ele não disse mesmo. Também não tinha condições, não estou defendendo ele. Estou querendo dizer que as coisas que estão sendo feitas, do ponto de vista da amarração política no Congresso, até aí tudo bem. Mas, pelo jeito, começar a encerrar ministério para cá, fazer isso aqui, juntar, não sei o que lá, sem base, sem estudo, será que isso vai trazer alguma economia, Sérgio? Não vai trazer, não. Não. Ou vai ficar mais gastos, ou vai ter mais gastos. O tempo vai dizer isso. Agora, tem uma questão aqui. Agora, não é muito tempo, não. Só tem 2 anos e pouco. Ô, Temer, você não tem... Olha, você tem uma coisa a temer, viu, Temer? É o tempo. Se você não acertar bem essa história do tempo, quando é que você vai falar para a nação? E cadê? Sabe, quando o Itamar foi lá, Ney, ele fez aquele plano cruzado, o plano real, era uma marca. O Temer, entrou para a história. Para a história. O que você vai fazer, Temer? É bom você falar rapidinho para a nação. Agora, tem uma coisa aqui que eu não concordo muito, mas que o Gustavo Baena defende. O Gustavo Baena acha que o Temer devia ter colocado mulheres e negros no ministério. Eu não acho, eu pessoalmente respeito a opinião do Baena, mas eu não acho que ninguém é obrigado a colocar negro nem mulher em lugar nenhum. As pessoas assumem as funções e se definir, é homem ou mulher, é bissexual, não é, isso não interessa, você ter competência para assumir esse negócio aqui, mas de qualquer forma, houve uma gritaria não por causa do negro, o afrodescendente, mas por causa das mulheres, porque o governo brasileiro se acostumou nos últimos anos a colocar a mulher lá, e eles iam colocar a Mara Gabrilli, ela ia assumir o ministério, mas acontece que os senadores foram lá na última hora e pediram aquele ministério. Aí eles tiveram que nomear a Maria Silvia para o BNDES, que, aliás, é uma das pessoas mais competentes que eu conheci na minha vida. Essa senhora, ela foi presidente, foi CEU, que chama, que o Gustavo fala CEU, né? CEU que fala, CEU.
ela foi CEO da Companhia Siderúrgica Nacional. Quer dizer, ela é uma mulher. Ela presidiu uma companhia de ferro e aço, quer dizer, coisa que teoricamente seria para outra. Mas, de qualquer forma, o povo quer saber a opinião do Éder Xavier sobre este assunto. Essa opinião é muito importante, porque o senhor, se for candidato a prefeito de São Caetano, é bom que as pessoas pensem e saibam o que o senhor pensa das coisas. Olha, Ney, o Brasil, como eu disse no bloco anterior, um pouquinho aqui no passado, o Brasil é uma terra miscigenada, de muitas culturas, vieram para cá e tal. Você já imaginou, Ney? Tem coreano nesse país? Tem. Bastante, hein? Último tempo. Eles geram economia, trouxeram dinheirinho, né? Mexe com a economia nacional. Tem a sua importância. Tem italianos nesse país? Tem. Muito. Italiano, olha, né? Na década de 40, depois da guerra, teve um programa no governo federal que pensava em alimentar o mundo. Então fez esse programa, veio muita gente da Europa, italianos, uma leva maior, depois portugueses e depois espanhóis. Então tem espanhóis nesse país, não é? Tem coreanos, tem espanhóis. O futebol é um negócio interessante no Brasil, né? Todo mundo gosta do futebol, que esporte, o esporte das multidões. Você já pensou, se alguém começa com essa conversa, ô Temer, como é que não tem coreano no teu governo? Estou aqui exemplificando de uma maneira. Claro. Como é que não tem italianos? Então, essa história de que porque é negro, ou porque é desse segmento, ou porque representa o outro, será que nós estamos numa situação que não podemos perder tempo com isso? Você acha mesmo que o Brasil, o que nós precisamos, na verdade, é ter o povo na rua, né, exigindo, cobrando do seu Temer, e não ficar com essas coisas. A mídia também, viu, Ney? Ela dá tanto espaço para essas conversas. Quantas pessoas que foram reclamar? Quem é da representatividade nacional que foi reclamada que não tem negro, que não tem mulher, que não tem governo? Quem é esse? E a mídia começa a fazer essa conversaiada toda. Então, ao contrário disso, a mídia devia fazer o seguinte: povo, volta para a rua. O tempo todo. Qualquer conversinha desse Temer que não é de interesse, de salvação nacional, vai para a rua, povo. Olha, Ney, tem uma coisa que pode acertar esse governo, que pode acertar o Brasil. Ter esperança, materializar ideários novos, etc. Tem algo. Só o povo. Porque uma partezinha pequena da sociedade brasileira, né, sem representatividade, fica criando tanta dificuldade porque não tem negros. Então, meu amigo, vamos criar. É para ajudar o pessoal ou é para atrapalhar? Então, se é para atrapalhar, vamos aí. Vamos ver quem é que representa a cultura japonesa, a cultura não sei do que, do italiano, do espanhol. Ô Temer, não tem italiano. Olha, essa é uma brincadeira que a mídia não deveria acompanhar, né? Eu acho que é assim. Nós estamos aqui no canal 3 da NET, TV São Caetano, WhatsApp 945647884, 945647884, Facebook TV SC, Web TV São Caetano. Eu falei aqui que se o senhor for candidato a prefeito em São Caetano, o povo quer saber o que o senhor pensa. É perfeitamente natural isso. Inclusive, a Rosenilda veio em cima do meu raciocínio. A Rosenilda é do bairro Olímpico aqui em São Caetano. E ela quer falar diretamente com o senhor. Doutor Éder, o senhor é a favor de novas eleições em outubro? Só para esclarecer para o pessoal do computador mais jovem aí, o que a Rosenilda quer dizer é o seguinte: em outubro, nós vamos ter no país eleições municipais. São muito importantes. Eleição para prefeito, para vereador, coisa. O que a Rosenilda está querendo perguntar para o doutor Éder é se ele concorda em que, além destas eleições, sejam feitas eleições para presidente da República, governador de estado, deputado, senador, etc. É isso que a Rosenilda quer saber. Rosenilda, né? É. Rosenilda, um abraço para você. É um bairro interessante e olímpico aí. Morei ali por um tempinho. Como tem bairro aqui em São Caetano? Tem bastante bairro. Aqui tem, acho que é 15, 16. 15 bairros. 15 bairros. Olha, eu sou a favor, sim, Ney. Sou a favor de novas eleições a qualquer momento. Agora em outubro, o ano que vem, novas eleições para quem vai governar o país. Mas sou a favor desde que
qualquer candidato a cargo executivo, prefeito, governador ou presidente, no mínimo 30 dias antes, Ney, de você depositar o voto na urna, portanto 30 dias antes do dia das eleições, esse camarada aí que é candidato a prefeito, governador ou a presidente, conte para a população com quem ele vai, quais são os seus secretários, seus ministros. Então, o fulano lá é assim, Carlinhos vai ser candidato a prefeito. O Carlinhos tem que contar antes das eleições, porque quando ele vai nas eleições, na campanha dele, ele fala, vou fazer isso na educação, vou fazer aquilo na cultura, vou fazer aquilo na segurança, fala um montão de coisa, o Carlinhos candidato. Mas ele precisa dar credibilidade, porque os políticos estão todos desacreditados. Como é que ele daria credibilidade para materializar o programa que ele está levando quando ele faz o Carlinhos campanha? Ele tem que indicar para o povo e falar, sabe quem é, povo, que vai ser o secretário de saúde? O doutor fulano de tal. Sabe quem vai ser o secretário da segurança? O coronel, sei lá, fulano de tal. Sabe quem vai ser da educação? Então, eu sou a favor de novas eleições, sim. Mas desde que os candidatos contem com quem vai administrar. Não pode agora... Então o Michel chama quem ele quer. Não é não. O presidente, o governador e o prefeito não é onisciente, onipotente, onipresente. Ele não vai resolver tudo, mandar tudo, fazer tudo. Ele tem todos os candidatos. Isso é muito importante, defendo isso há muito tempo. Que qualquer candidato, insisto, ao cargos executivo, prefeito, governador ou presidente, antes das eleições, conte para o povo e com quem ele vai governar. E tem uma outra coisa, né? Ele não pode dar um chute no traseiro e sai você, ele tira todo mundo e aí. Não, aquele grupo, 10, 20, 30, que são os secretários que ele indicou, terá que ter voto suficiente, de maioria simples, 50 mais 1, para poder tirar qualquer um daqueles que estão sendo inoperantes no governo. Então, Rosenilda, né? Rosenilda. A pergunta é muito interessante, pensa um pouquinho. Para ter novas eleições, nós deveríamos ter essa exigência. O povo da rua fala com quem você vai governar, ó, presidente. Porque senão, chuteira de bico duro, bola de capotão, tapinha nas costas, conversa, empreguinho, o povo vota de novo. É capaz de eleger o Lula? Brincadeira, barqueteiro faz o que quer. Então precisa ter um motivo para novas eleições. O motivo que eu penso justo é que o camarada que vai lá, porque ele não é onisciente, onipotente, onipresente, não é o tal, não é um gostosão, ele conta para o povo, ô prefeito, candidato a prefeito São Caetano, Paulo Pinheiro, ô candidato a prefeito, quem que é? Auríquio, ô Fábio Palácio, você que é candidato aí, quem mais tem de candidato? Gilberto Costa. Gilberto Costa. Gilberto, vocês que são candidatos, sou vereador, vocês são candidato a prefeito, eu pediria a você que São Caetano fosse assim, um ensaio. Que tal todos vocês contarem como vocês vão preencher todas as secretarias de segurança? Com quem? Com quem que vocês vão... E aí o povo fala, caramba, eu não gosto muito do Gilberto, não gosto muito desse, não gosto muito daquele do Fábio, do Paulo Pinheiro, mas do Auríquio. Mas olha, esse grupo, os estados notáveis que era para o Temer fazer, mas olha quem vai ser o secretário de saúde desse prefeito, olha quem vai ser. Caramba, eu não gosto muito dele, mas esses homens são homens honrados. Eu vou votar nesse prefeito aí, porque sabe com quem ele vai governar. Agora não sabe nada, ele é o rei. Ele vem sentar lá na cadeira e fala, vem você, me dá tanto, vem você, outro, me dá tanto. Ó, chega disso, vai. Conta pro povo com quem você vai governar que é melhor. Parabéns aí, Rosinilda, pela pergunta. Eu só quero 30 segundos do diretor, Gustavo Baena, para me fazer um registro aqui, pedir licença ao senhor. Nós temos aqui um pastor evangélico, que está aqui no estúdio. Aí tem um pastor evangélico que vai fazer a pergunta. O senhor que está na minha frente tem um livro sobre a Bíblia, correto? Muito bem. Rapidinho. Eu recebi na televisão, lá em São Paulo, recentemente, recebi uma caixinha assim de papelão, abri e tinha um livro dentro. De um autor que eu nunca tomei conhecimento, nunca sabia. O livro tem 800 páginas. Você sabe o que é a história? Eu estou lendo o livro, é fascinante. O livro conta a história da Reforma.
protestante. Reforma. Que todo mundo pensa que é o Lutero que fez. Não, o Lutero deu um grande impulso, mas a reforma começou em 1300. E começou por inspiração de Deus. E aí, Floriano, o que a Igreja Católica matou de gente porque o sujeito lia a Bíblia, eles não traduziam a Bíblia era em latim. Tá bom, agora vamos ao pastor. Isso aqui é cultura religiosa. Pastor Odair pergunta o seguinte: com a mudança econômica, como é estabilizar a nossa moeda nos próximos meses? 9 meses. Visto que o mercado externo não confia mais no Brasil. Só quer que eu repita? Não, entendi. É verdade mesmo, meu pastor, como é o pastor Odair? Pastor Odair. Pastor Odair, o pastor Odair que está, não é por telefone não, é o que está acompanhando o nosso programa. Olha, eu falei bem desse pastor e confirmo de novo aqui, viu? É o pastor correto. Por isso que ele faz essa pergunta aí, porque é inteligente também. Escuta, é evidente que nós temos que estabilizar a nossa moeda. Como é que aqueles órgãos que julgam aí se o Brasil é um bom pagador ou não? Como tem agência de risco. A agência de risco é internacional. E foi rebaixando o Brasil, rebaixando. É evidente que, olha, sabe o que está acontecendo lá fora? O pastor daí, você sabe, todos nós sabemos, né? A Dilma está criando uma situação em que artistas que não conhecem nada do Brasil, não sabem nada do que está acontecendo, estão aí, em grande parte do mundo, dizendo que houve um golpe no Brasil, que não sei o que lá. Então, se as agências de risco, né, internacional, rebaixaram o Brasil lá para o último lugar, estava em primeiro, estava bom, estava em um lugar bom, rebaixaram lá para baixo, bem rebaixar, quem rebaixa para baixo mesmo. Então, se as agências fazem isso, se a história que está circulando pelo país, que houve pelo mundo, que é um golpe, se nós temos o maior índice, a maior situação de corrupção que teve no mundo, se a Petrobras, que era uma empresa, uma das maiores empresas petroleiras do mundo todo, do planeta, vai para onde vai? Perde tudo, perde investimentos. Se não há segurança para investimento do capital, se nós estamos diante de uma inflação que Deus... E outra coisa, a inflação, Enem, isso aqui é... 2 dígitos. Você vê só o que é inflação. O camarada tem 1 bilhão de reais, ele perde 200 milhões, para ele não é nada. Agora, o camarada que tem o trabalhador, o brasileiro, que os políticos deviam cuidar, ele ganha 2 mil reais, tira 200 dele, é um sacrifício danado para ele, né? Então, nós estamos... Então, nessa situação toda que nós estamos vendo, olha também o índice nosso de criminalidade. Quer dizer, a concentração de tanta gente no mesmo local. O Brasil precisa ter um programa também, Ney, você vê tantas cidades americanas interessantes, com 30 mil, 40 mil. Nós precisamos criar situação para que não fosse tanto aglomerado de pessoas e o povo sofrer tanto também nas cidades. Bom, então, um país assim, será que alguém vai querer investir? E se não houver investimento de fora, com as dívidas que nós temos, a dívida pública do Brasil é um absurdo. É como o Ney disse no começo. O maior índice de inflação, o maior índice de dívida pública. Então, é isso mesmo, pastor. Precisa estabilizar a moeda. Será que em 9 meses nós vamos estabilizar a moeda? Ou vai ter que ter um negócio era 4 não sei quanto, depois virou tudo por R$1. Não sei, um montão de dinheiro lá que você tinha, virou tudo R$1 que faria tudo aquilo que você tinha anteriormente. Só se houver um negócio mágico assim. Porque senão, não sei, pastor Odair, se nós vamos conseguir estabilizar a moeda. Para estabilizar a moeda, isso é histórico na economia. Só com investimentos de fora. Programas que o Brasil possa criar mercadorias, né, para transacionar com o mundo. E para que o Brasil possa se especializar nesta ou naquela matéria, necessário é que haja investimento de fora. Porque o que o governo brasileiro deve para a dívida interna e para a dívida externa, o serviço da dívida brasileira é um absurdo. 9, 10, 12 bilhões de reais por mês. Absurdo. Pastor, se não houver dinheirinho de fora, não vamos estar. Pode pôr o Meirelles, o Super Meirelles, não vamos estabilizar a nossa moeda. É uma pena não ter esperança nisso. Agora, diante desse mar de problemas, vamos ver se a gente consegue amenizar um pouquinho. Agora, o Temer vai só, como disse, amenizar se o povo estiver na rua.
sem o povo vai ser a mesma marmelada de sempre. Você, enquanto você entra no Facebook TVSC, enquanto você entra no WhatsApp 945647884, nós vamos... antes, o senhor quer falar alguma coisa? Não, eu estava aqui pensando nas respostas e nas considerações que eu fiz, para não ficar uma coisa no ar aí que depois acabam tirando proveito político. Eu quero deixar bem claro que sei da força, da representatividade, da história dos negros no mundo, não só no Brasil. É evidente, ninguém está contra isso, nem das mulheres. Imagine, as mulheres, mulheres, mamãe, minhas filhas, a mulher é uma sensibilidade diferente, até para administrar. Como precisa ter muita mulher administrando esse país, talvez fosse bem melhor. Então, eu só quero deixar claro que nós, mesmo sabendo da representatividade, da força de qualquer comunidade, dos negros, então, nós temos que aguardar um pouquinho. E vamos ver se esses ministros escolhidos possam realmente fazer algo com força, com energia, com denodo, com aguerrimento, ter proposta interior para fazer algo que seja marcante. Volto a dizer, o governo Itamar, que foi a mesma coisa do impeachment, fez algo que marcou o real. Temer, inventa alguma coisa. Por isso, fale para todos os seus ministros que nós temos que fazer, o seu governo tem que fazer algo marcante, interessante. Então, que os ministros sejam orientados também nesse sentido, esses novos ministros destas áreas sejam também orientados, cobrados para fazer alguma coisa de bom, não só conversa porque é negro, porque é branco, porque é espanhol, porque O Pelé foi o maior jogador do mundo, não é porque ele era afrodescendente, é porque ele era um grande jogador. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal é um negro, um afrodescendente. Ele não chegou lá por causa da sua cor, pelo contrário, chegou lá pela sua inteligência. O que eu acho interessante é que haja, sim, reservas, e o doutor Éder concorda comigo, em universidades. Eu acho que toda a Universidade de São Caetano, deve colocar lá 20, 30 vagas para para afrodescendentes e para os negros, e também para outras etnias que estão aqui, japonês, isso e aquilo. Eu acho que essa coisa pode fazer, porque nós temos uma dívida secular com os afrodescendentes, com os negros, que foi a exploração da escravatura. Isso dito, nós voltaremos daqui a um minuto. Isso mesmo. Novos horários em nossa programação. De segunda a sexta, 4 da tarde, Marcos Savoy comenta o que é notícia em São Caetano e no ABC. Informação e prestação de serviços. É o jornalismo sem rabo preso, sem papas na língua e sem limites. Agora, de segunda a sexta, ao vivo, às 4 da tarde. Na TVSC, a TV de São Caetano. Alô amigos do canal 3, NET, TV São Caetano, alô amigos da Web TV São Caetano, alô amigos do Facebook TV SC, a TV de São Caetano, alô amigos do WhatsApp, 945-647884, 945-647884. Como ocorre todas as quintas-feiras às 20 horas, aqui está o advogado Éder Xavier, com uma banca estabelecida aqui em São Caetano. Aqui está o vereador, a Câmara Municipal de São Caetano, Éder Xavier. E aqui está o jornalista e escritor Éder Xavier, jornalista da Trombeta, que é tradicional órgão de imprensa aqui de São Caetano. Pois bem, doutor Éder, o X da questão, do segundo capítulo de hoje, desta quinta-feira, pergunta o seguinte: São Caetano tem espaço para a terceira via? Eu vou explicar, não para o senhor, para o telespectador. Hoje, agora, nessa quinta-feira, nós vamos falar sobre a corrida eleitoral no âmbito municipal,
que é marcada para outubro deste ano. Eleição agora é outubro. Que a Rosenilda levantou a questão ali. A campanha este ano é mais curta. A gente ouve muito disse-me-disse, mas o páreo será polarizado ou há espaço para novas lideranças. O doutor Éder é vereador da Câmara Municipal. Ele é que pode analisar essa primeira questão que eu estou colocando aqui. Vai haver uma polarização, que vai ficar fulano e beltrano? Ou vem uma terceira opção? O que o senhor acha que pode acontecer? Ney, os últimos acontecimentos nacional, né? Porque vamos também aqui situar uma coisa. Existe a possibilidade de haver um Estado São Paulo, sem os municípios? Não. Então, Estado só existe se houver os municípios, certo? A federação só existe se houver vários estados. Então, não é verdade que a coisa começa no município? Agora, ele recebe influência, todas as opções políticas, nasce no município. Então, o município é sempre uma luta muito aguerrida, muito forte, né? Agora, São Caetano só teve 8 prefeitos eleitos até agora, né? Muito pouco. Né? 8. Esse, o Paulo Pinheiro, é o 9º prefeito eleito em São Caetano pelo povo. Quem sentava naquela cadeira, ou quem sentou naquela cadeira de prefeito em São Caetano, falou assim: tive um sonho, e nesse meu sonho, eu achei lá meu sonho, alguém me disse lá, um duende, me disse que o próximo prefeito, eu estou falando prefeito se elegeu, sentou na cadeira, fala que teve um sonho, não fala nada, pode dizer, e fala, agora o próximo prefeito vai ser Joãozinho. E o Joãozinho vira prefeito de São Caetano, senta na cadeira, e ele faz a mesma coisa. Passa lá quando ele vai ter que entregar depois da reeleição, que é um absurdo, reeleição, ele pega e fala assim, agora, e foi assim então, vamos dar nome. Macei, Campanella, esses os nomes, Macei, Campanella, Braido, Tortorella sentou na cadeira e falou assim, agora eu quero o Auríquio. Auríquio não foi nem sequer vereador. Então aqui é assim, foi assim. Pela primeira vez, a São Caetano eu nasci, na Rua Taipa, número 611, vivi aqui 63 anos com meus filhos, meu trabalho aqui. Então, pela primeira vez, é bem certo que nós teremos situação e oposição. Porque o atual prefeito Paulo Pinheiro não tem, ele vai para a reeleição, ele não está com possibilidade de dizer eu quero eleger fulano ou ciclano. E aí surgem novos. Acho que um nome novo, diferenciado, é um moço jovem, precisa ver qual é aquele negócio. Com quem você vai governar, Fábio Palácio? É um moço, que é um nome. Agora o resto dos nomes que nós temos, o Gilberto Costa está aí há muito tempo, o Pádua Tortorella, brincadeira. O Aparecido Viana também é um nome que, mas o Aparecido Viana é aquele que fez o maior problema da cidade. Entupiu essa cidade de apartamentos sem estruturar, né, sem o meio ambiente. Bom, então, mas são pessoas que estão aí há muito tempo. Você não tem nada de muito novo. Também o Fábio Palácio foi vereador já pelo 2º, 3º mandato. Não aparece nada novo em São Caetano do Sul. Mas haverá certamente um embate político. E desse embate, se ele estiver polarizado ou não, porque o que nós estamos imaginando, as pesquisas estão indicando, de que haverá uma polarização entre o Paulo Pinheiro e o Auríquio, ex-prefeito, que o Paulo Pinheiro derrotou quem ele indicou que foi a Regina Maura. Então, se houver isto, realmente, no meu ponto de vista, credencia ou há uma expectativa maior de surgir a terceira via. Porque eu tenho conversado com muita gente na rua. Muita gente não está querendo o passado, não. E as pessoas também estão em dúvida qual vai ser a proposta desta vez do Paulo Pinheiro. Então, não sei nem se vai haver essa polarização mesmo, até porque o Auríquio terá que enfrentar muitos problemas. O problema da Câmara Municipal ter votado contrário às contas dele, então, pela lei, ele está inelegível, porque quando o prefeito não tem as contas aprovadas, ele não pode ser candidato a prefeito, não. Ele tem que ficar 8 anos fora da atividade política partidária. E aí, nas contas de 2012, a Câmara, por 10 vereadores, rejeitaram as contas do senhor Auríquio. Então, pela lei, ele está inelegível, né? Então, será que vai polarizar? Também, nós tivemos no bloco anterior, aquela análise do governo Temer, falou, é um pouquinho cedo. Eu entendo que neste momento também é um pouquinho cedo para nós confiarmos que haverá polarização entre Paulo Pinheiro e Auríquio. Se houver, facilita mais o surgimento da terceira via.
Se não houver esta polarização, quem vai polarizar com quem? O Paulo Pinheiro vai polarizar com quem? Com o Gilberto? Você pensa isso mesmo? Vai polarizar com o Fábio? Quer dizer, um de um lado, outro de outro? É um pouco cedo, né, para a gente discutir se haverá espaço para a terceira via. Agora, se nós formos verificar, como eu disse no começo, tem os municípios, tem o Estado e tem a nação, não é isso? Se os reflexos das coisas que aconteceram no país, né, pegar forte em todos aqueles que compõem o município, dos cidadãos que compõem o município, é bem possível também que seja mais um indutor para a terceira via. Tem uma questão que eu gostaria que o senhor me esclarecesse aqui. Eu sempre achei que São Caetano devia ter segundo turno, mas a lei eleitoral diz que não pode ter, não tem 200 mil habitantes, então tem 150 mil. Doutor Éder, o Gustavo Baena me disse que o fato de São Caetano não ter segundo turno, que tem 150 mil habitantes, encurta o tempo da campanha. É correto isso? É verdade. Para vereador e prefeito? É verdade. Você vê, aliás, a lei agora criou uma situação que nós vamos vivenciar, que não temos experiência nenhuma também. São Caetano não tem experiência de situação em oposição, nem expertise nessa área, porque sempre quem sentou lá fez o que quis, como eu já disse. E também nós vamos vivenciar uma eleição assim, que agora, 45 dias, reduziu pela metade o prazo de campanha, que é muito bom. Aquela sujeira na rua, aquela gritaria na rua também, muito bem, reduziu. Não pode pôr placa não sei do que, não pode fazer santinho, não pode fazer comício, não pode... Então, é tão diferenciada essas eleições que está tudo novo, está tudo diferenciado e nós não podemos, Ney, imaginar esta ou aquela situação, né? Então, vejo isso com uma grande preocupação dos políticos da cidade. Em meu nome, mas principalmente em nome do Dr. Éder Xavier, eu quero mandar um abraço carinhoso para o Luiz Gonzaga, para a Beatriz Lucas, para o Cadu Marcos e também para o pastor Odair, da Igreja Ativa Avivamento Bíblico, que veio nos visitar e nos honrar com a sua presença aqui no estúdio. O senhor tem que ligar para essa câmera aqui e encerrar o programa. Agora. É eu que vou encerrar o programa? Hoje é o senhor. Mas como é que pode o Ney Gonçalves Dias não encerrar o programa? Mas é uma honra o pedido dele estar junto com o Ney, como eu já disse. Olha, que o ano de 2016 é um desejo que nós temos, cidadão de São Caetano, pense bem para votar, porque nós temos muitos problemas em São Caetano para resolver. A dívida que tem, os precatórios que vem, toda a infraestrutura deste município pronta e falta de gestão. Então, que esse ano nós discutimos os problemas das eleições hoje, então encerro o programa dizendo a você, pense bem que você vai votar, não troque o seu voto. São Caetano não pode sofrer o que vem sofrendo nos últimos anos. Um abraço a você. Volte a assistir o nosso programa sempre. O X da Questão com Ney Gonçalves Dias. Um abraço.